Sauda os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por poder estar aqui gravando mais um vídeo para falar um pouco do amor de Deus conosco. Antes eu quero ler aqui em Gênesis, no capítulo 22, o versículo 8, que diz assim: Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Irmãos, Deus proverá para si um cordeiro. Eu acho que todos nós conhecemos essa história. Diz que Deus tinha Deus tinha prometido a Abraão que iria lhe dar um filho. Era somente um milagre, porque tanto a esposa dele, Sara, quanto ele já estavam em idade avançada. Era impossível, não beirava impossível, era impossível eles terem um filho. Porém, Deus deu um filho chamado Isaac. E esse filho de Abraão cresceu, já estava rapaz. E para provar a fé, irmãos, para provar a fé de Abraão, Deus pediu o filho em holocausto. Quero deixar uma coisa bem clara para você. O nosso Deus, Jeová Jiré, não aceita sacrifício humano. Em lugar nenhum na Bíblia você vê essa situação. Em lugar nenhum na Bíblia você vê. Só aquela situação que você vê quando Jefité diz que quem saísse ao encontro oferecia, que veio a filha dele, mas a interpretação daquilo é que a filha dele não teve filhos, tanto é que a Bíblia diz que ela chorou sua virgindade. Então ele não ofereceu a filha ali, não sacrificou a filha, ele ofereceu ali a descendência dele, né? Então, nessa situação aqui, em momento algum, nosso Deus não aceita isso, irmãos. Não, de jeito nenhum, nosso Deus não aceita sacrifício humano. Não adianta esse negócio de sacrificar. Não, nosso Deus nunca aceitou isso de forma nenhuma. Isso não é coisa de Deus. Mas Deus pediu isso aí para provar a fé de Abraão, somente para provar. Tanto é que ele não aceitou, não aconteceu. E Abraão, na sua fé que ele tinha em Deus, naquele crédito, irmão, porque uma coisa é ter fé, outra coisa é acreditar. Às vezes você tem fé, eu tenho fé, mas lá no fundo você está assim, será? Né? É como aquela mulher que perto da casa dela tinha uma montanha muito grande e fazia sombra na casa dela. Todo dia não pegava o sol na casa dela. E ela ia estender roupa, todo dia só estendia roupa na sombra, a roupa demorava um pouco mais para secar. E um dia ela falou assim, eu tenho fé em Deus, que amanhã essa montanha vai ter saído daí e vai ter sol aqui na minha casa. Aí no outro dia, quando ela foi estender a roupa, falou, eu sabia que não ia acontecer nada mesmo. Tem gente que tem fé desse jeito, tem fé e não acredita. Mas Abraão era diferente, Abraão tinha fé e acreditava. Por quê? Porque ele pensou o seguinte, eu vou sacrificar esse menino, esse rapaz, esse que eu mais amo, que eu sei que é a promessa de Deus, que meu Deus não mente. E nem que seja da cinza, Deus vai fazer ele ressuscitar. Irmão, isso é fé. Isso é fé, você saber que Deus, nem que seja da cinza, ele cumpre a palavra dele. Não tinha como, irmão, Isaac permanecer morto, porque a palavra de Deus, Deus deu a sua palavra para Abraão. Desse menino vai ter uma descendência, então não tinha como. Deus não volta atrás, a palavra de Deus não volta atrás. E Abraão tinha certeza. Hoje vamos falar isso hoje, sobre a certeza que você tem nas promessas de Deus na sua vida. Eu vou contar hoje um testemunho que alguém mandou para mim. Eu falei para os irmãos que eu ia contar os meus, aquilo que Deus fez na minha vida, que são muitos, tenho muitos para contar ainda. Mas eu vou contar hoje um de um amigo meu, do professor Igor, que mora lá em Coniza, meu irmão em Cristo, Igor. Ele mandou para mim um testemunho muito lindo. Inclusive eu tenho alguns parecidos com esse que Deus fez na minha vida também. E ele mandou para mim. Irmãos, é tão bom quando a pessoa... Porque assim, eu vou explicar para os irmãos uma coisa. Um testemunho desse, às vezes... eu não acredito. Por que a gente ia mentir isso? É como os discípulos de Jesus, quando eles saíram falando que Jesus ressuscitou, ele sabia que se ele falasse aquilo, ele ia morrer, como morreram, com exceção de João, todos morreram. Ele sabia que ele ia perder todos os bens que ele tinha, ia ser confiscado pelo governo, pelo rei. Ele sabia que ele ia para a prisão, ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia que ele ia ficar longe dos filhos.
Mas ele segurou isso. Você acha que isso aí caberia em alguma situação a possibilidade de ser mentira? Não, irmãos. É quando alguém manda um testemunho aqui também, ele não tem intenção nenhuma de falar que ele conhece a verdade. E o irmão Igor mandou esse testemunho aqui e ainda a tia dele mandou um áudio confirmando, porque ela vivenciou isso. Vou contar o testemunho aqui do irmão Igor. O irmão Igor, para quem não conhece, é o professor Igor, lá de Coniza, professor de História e Inglês. Muito gente boa, gosto muito dele, muito amigo meu. E o irmão Igor conta que a avó dele tinha muitos filhos, parece-me que 10 filhos, e estava numa dificuldade financeira muito grande. Morava em São Paulo, num lugar muito difícil, lá que ela estava morando, uma dificuldade financeira muito grande. E uma das filhas dela comentou: mamãe, o alimento tá pouco, o alimento não dá mais. Parece que tinha só alguma coisinha em casa, um pouquinho de arroz ou quase nada, não tinha quase nada, não dava para alimentar. Parece-me que 10 crianças, 10 pessoas. E a avó dele, naquela fé que ela tinha, ela disse o seguinte: minha filha, Deus proverá. Ela usou justamente a palavra que Abraão usou no capítulo 22 e o versículo 8 de Gênesis, quando ele estava subindo um monte com o filho dele, e o filho perguntou: pai, o fogo e a lenha, eu estou vendo que a gente trouxe. Olha a pergunta que se faz para um pai, sabendo só ele na mente que o filho que ia cair na faca. Pai, o fogo e a lenha eu estou vendo que trouxe, mas e o cordeiro, né? E o carneirinho para matar, para oferecer, onde tá? E na cabeça dele tava assim: o carneiro é você, meu filho. Mas ele não podia falar pro menino. Ele falou assim: meu filho, imagina como estava o coração de Abraão. Falou assim: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Mesma coisa eu vejo nesse momento a avó do irmão Igor. Na hora que a filha dela falou sobre aquilo, ela falou assim: minha filha, Deus proverá. Só Deus sabe, irmão, o que estava no coração daquela mulher. Só Deus. Vê aquele monte de criança e ela fala assim: Deus proverá. Irmão, é nessa hora que é só Deus. E Deus viu a fé e o crédito daquela mulher. E ele conta, irmãos, que depois de um tempo, algumas horas, ou no outro dia, parece-me que foi, chegou na casa dele uma compra, na casa da avó dele, uma compra tão grande que dava quase para 3 meses de alimentação. Tinha tanta coisa gostosa que aquelas crianças chegou: não, moça, aqui não é essa compra, eu não fiz compra nenhuma, mas aqui não é onde mora a dona fulana? É. O endereço não é esse? É. Mandaram entregar aqui. Aí ela perguntou: quem foi que mandou? Disse que não era para se identificar. Irmãos, quando você ajuda alguém, não fica se identificando, não fica falando isso não. Nós estamos passando esse momento de pandemias. Às vezes as pessoas, eu vejo nos WhatsApps da vida, eu vejo no Facebook, eu não tenho mais, mas eu vejo em outras redes sociais, aí vai entregar a cesta, aí fica expondo a pessoa, aí fotografa. Para, não, irmão, se você ajudar alguém, não fica tocando trombeta não, para com isso. A avó dele não ficou sabendo quem doou. Mas o milagre aconteceu. Deus proveu, porque Deus provê, irmãos. Deus cuida. Deus cuida dos órfãos e das viúvas. Deus zela. Deus trabalha por você. E esse é um testemunho que acredito eu que tem mais de 30 anos e aquela família nunca esqueceu. Todos eles sabem que Deus provê, que Deus cuida e que Deus zela. Sabe por que isso, irmão? Porque aquela mulher, a avó do professor Igor, aquela senhora, na sua simplicidade, ela conhecia o Deus a quem ela servia. Ela disse: Deus proverá. E eu quero dizer para a sua vida hoje: Deus proverá. Deus está provendo para você, irmão. Deus está provendo, tá? Deus está cuidando de você. Deus está zelando de você, tá? Chega perto. Chega perto da tela. Vou falar com você agora. Presta atenção. Não está do jeito que você quer, as coisas não tá, mas às vezes está do jeito que Deus quer. Às vezes Deus está forçando alguma situação para você se aproximar dele, você não entendeu ainda, tá?
Deus está permitindo algo acontecer para você se aproximar dele, para você chegar na posição em que ele quer que você esteja. Só que você não entendeu ainda. Chega mais próximo de Deus, irmão. Se aproxime de Deus. Chega onde Deus quer que você esteja e você vai ser muito abençoado. Como aquela avó do professor Igor, como eu fui, como você é, como todos nós somos. E assim, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Nunca pare de orar pelo irmão Fábio. Um abraço e um beijo.